tá? Mais boa noite para todas que estão aqui, quem vai chegando. Qual foi seu personagem preferido no livro? O Merlin. Merlin? Então, a gente tem um voto para o Merlin. Mais qual? Mas tu vai lá e reclama. Qual foi o seu personagem favorito? Ou talvez se não foi o personagem favorito, aquele que você se identificou. Eu me identifiquei com o Cavaleiro, Uhum. né? Ah, tá. Identificou com o Cavaleiro. Mas o personagem que eu gostaria de ser é o Merlin. Por quê? Porque ele resolve, ele entende, ele sabe das coisas. Uhum. Ele ajuda, então. Ele parece o mestre dos magos, né? Sim. Chega e sai. Então, a gente tem o Merlin como personagem principal e o Cavaleiro identificado com o Cavaleiro. Mais alguém quer contribuir? Pegaram com ousadia e tudo? A Cássia está falando. Não, a Cássia. Eu vou silenciar a Cássia, porque ela está falando, acho que, com outra pessoa. Peraí, como é que fez isso aqui? Que bom, bem ótimo. Ó, peraí, vamos silenciar a Cássia. Como é que faz para silenciar, gente? Alguém sabe? Desativar o som. Pronto. Então tá bem. Bom, a gente continua aqui. O personagem principal, então ficou esse. E o que seria para vocês tirar a armadura na prática? A gente falou ali várias armaduras, né? O que é na prática tirar essa armadura? Como que é para você tirar a armadura, por exemplo, do medo? O que você pode fazer, ou que você pensou, que você entendeu ali pelo livro que tira essa armadura do medo? É com medo e tudo. Oi? É com medo É e tudo? com medo, enfrentando a dificuldade e indo. Porque enquanto ele teve medo do último lá, do dragão, ele recuava. Quando ele foi e enfrentou, ele venceu, ele conseguiu superar o medo. Aquele dragão, até hoje eu me lembro do dragão, porque ele realmente ele veio muito fez muito sentido para mim, assim, eu tinha um medo de alguma coisa muito grande naquela época que eu li o livro, na primeira vez que eu li, e aí aquele dragão, ele realmente era muito assustador para mim, e eu eu botei nele realmente o medo que eu tinha. E aí depois ele foi ficando pequenininho para mim também, e foi sumindo. Uhum. Mas alguém o autoconhecimento, né? O autoconhecimento que faz a gente perder o medo, e eu acho que todas as armaduras. Todas as armaduras. Exato. Qual foi o momento do primeiro castelo? Não sei se vocês estão assim com a história fresquinha na cabeça, né? A gente vai fazer uma dinâmica. Então, se vocês estiverem com papel e caneta, já deixa prontinho aí que a gente vai fazer uma dinâmica, rapidinho. Mas, em uma palavra, o que marcou mais vocês no livro? Uma palavra que marcou e que vocês acreditam que vão levar para a vida, ou por algum tempo. Uma palavra. Uma palavra. O amor estava dentro dele, eu achei. O amor estava dentro dele. E o amor está dentro de mais quem, Cássia? Dentro da gente, né? Ah, isso ali. Eu falei do amor com a Cássia, porque na nossa mentoria individual, o amor é uma coisa muito constante, assim, na fala da Cássia. O amor em geral, sabe? É porque não tem. Não, tem tanto. Depois eu vou te falar uma coisa incrível que eu vi ontem para compartilhar com todos vocês de um estudo que eu fiz que fez muito sentido e vai fazer sentido para ti também, porque você fala sobre luz e sobre amor, mas depois eu falo no final. Agora, então a gente tem ali, o amor estava dentro. Paty, Grazi, o que para vocês... Eu anotei várias frases, né? O que você quer compartilhar com a gente? Não posso conhecer o se ao conhecido me agarro.
Essa é, essa é linda, é a mesma coisa que se permitir morrer para viver, né? Conhecer o desconhecido, se eu conhecer e outra que eu não tenho muita coisa, mas Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Como para Gra, a gente vai vendo, né? Como que para Gra, em todo o processo dela da mentoria também aqui, ela carrega muita palavra coragem, tanto que olhem sempre assim o que cada um traz, porque todas vocês observaram pontos bem específicos no livro. A mãe, ela fala sobre a sabedoria, o Merlin, para ela essa questão de vir, de saber dar o conselho. Para a Grazi, ela falou que o medo, a armadura maior dela era o medo. Então, o olhar dela vai vasculhando tudo que é coragem. A Cássia, ela fala muito de luz, de amor, de busca. Ela olhou ali onde estava o amor. E a Patrícia? Qual é a palavra que estava lá no livro? Que você Eu falou gostei das suas muito armaduras, mas qual é daquela parte da ambição. a ambição? Quando falou da ambição da mente e da ambição do coração. Eu achei demais aquela parte. Que quando que é a ambição da mente e quando que é a ambição do coração? A da mente, então, quando a gente quer as coisas materiais, a casa, o carro, a roupa, a joia. Essa é a ambição da mente. E a que realmente importa é a ambição do coração, aquela que dá o sentido para a tua vida. E daí é quando tu une o teu propósito, né? E consegue crescer com isso e ajudar e ser útil, que eu acho que é isso o que mais me chama a atenção e o que eu mais admiro, né? Crescer em todos os sentidos e ainda assim colaborar com o mundo, né? Com as pessoas. Eu anotei muitas coisas no livro. No livro. Agora, uma das coisas que eu abri uma página aqui, veio isso aqui, ó, desculpa. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência e altruísmo retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo que precisava fazer para possuir essas coisas, qualidades, era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Ele pensava que não existia isso nele, né? Estava tudo nele. Esse livro ele me deu uma lição. Eu olhei para ele, fui nessa fábula e ela, de forma muito sutil, porque parece um conto de história que a gente ouvia assim quando era pequena, e ele vem rasgando assim, ó, veio rasgando em mim e marcou a minha vida. Tem muitos trechos que eu trago até hoje. Eu li ele a primeira vez foi há 3 anos atrás. E agora eu quero fazer o seguinte: todo mundo está com papel e caneta na mão? Sim. Então, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar uma pequena crença, tá? Ou um medo que você protege ainda e que, ao mesmo tempo, ainda te aprisiona. Faz isso. Eu vou escrever aqui. Uma pequena crença, uma coisa que você acredita, ou um medo que você sente, que te protege, mas, ao mesmo tempo, te aprisiona. Então, é algo que tem ainda na gente, e a gente, por exemplo, eu acredito que se eu for lá fora no dia frio, eu vou ficar resfriada, então eu me aprisiono dentro de casa, como se fosse algo assim. Mas para quem não acredita que vai ficar resfriado, vai lá fora e pega chuva e não tem problema. Cada um compartilha uma pequena crença ou medo, que sente que o protege, mas ao mesmo tempo o aprisiona. Que me protege. Tem algum áudio aí, gente? Que me protege, mas me aprisiona. O orgulho. O meu é o orgulho. Ele me protege, mas ele me aprisiona.
Autoconfiança. Mas a autoconfiança, ela é uma crença boa ou é uma crença ruim? Tem momentos que eu sou tão autoconfiante que eu não dou espaço para os outros. Então, tens que marcar com uma palavra diferente, porque o exercício que a gente vai fazer, o teu cérebro, assim, tu precisa entender, a autoconfiança é uma grande qualidade. Na verdade, às vezes você tem que lidar com a baixa autoestima dos outros, que às vezes não conseguem lidar com uma pessoa confiante. E aí a gente tem duas questões aí, a gente saber. Mas como você tem uma grande autoconfiança, você pode desenvolver alguma outra habilidade que possa trazer uma forma mais delicada de conversar com as pessoas, talvez se for a comunicação, ou não. Então, a gente pode pôr tenta trazer um nome diferente, um nome que transforma essa autoconfiança em algo negativo. Tipo, o lado ruim da autoconfiança é o quê? Traz outra palavra. Quê? Soberba. Então, escreve soberba. Eu escrevi aqui já. Eu melhorei muito do que eu era, mas Eu não botei só uma palavra, eu escrevi uma frase. Nossa Senhora, mas tem problema, tá? Aqui tá no papel na mão? eu estou escrevendo no computador. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou botar só 2 palavras. Não, pode ser a frase, tô brincando. Medo de magoar as pessoas. Medo de magoar as pessoas, se protege e te afasta. Ô, Grazi, você tem qualquer papelzinho aí perto de ti? Você escreveu, Cássia? Escrevi. Tá. Escreveu, Paty? Escrevi. Então, vamos esperar a Gra escrever, porque a gente vai fazer uma coisa simbólica. Faz bastante barulho com o nosso livro aqui, ó. Só está atrapalhando a nossa vida. E aí... a gente já venceu coisa esse ano, hein? A gente já venceu coisa esse ano, hein? Gente, é 24 de fevereiro e olha, meu Deus do céu, se a gente colocar no papel tudo que a gente já fez esse ano, eu mesmo fiquei cansada só de ver tanta coisa que vocês fizeram, porque eu consegui acompanhar algumas coisas que vocês estavam fazendo e eu falei, meu Deus do céu, como que é possível? E agora, já que isso aqui nos aprisiona, ninguém quer levar isso para o dia 25 de fevereiro. Ninguém. Até porque a gente se decidiu fazer tanta coisa antes do carnaval e não é nem para o carnaval que a gente vai levar isso. Então, agora, vocês têm a opção de amassar, de rasgar, mas como se fosse a sua armadura. Isso aqui representa a sua armadura. Ele, quando ele foi tirando a armadura, tinha várias armaduras. Mas a última que ficou era bem no coração, vocês lembram? Então, coloca aqui no coração, como se fosse a sua armadura. Agora você tira e a gente vai tirar essa armadura da gente. Essa aqui. Rasguei a minha receita de óculos. Eu também tenho que pegar outro palavra. Quem sabe vai ficar registrado isso aqui. Sério, Paty? Meu Deus do céu. Não vai mais Essa aí pode colar com o Durex, não tem problema. Vou colar, deixa eu pegar outra. Meu pai. Deixa eu pegar outro papel. Esse aqui não valeu. Tá bem. Isso, por favor. A gente quer que você enxergue tudo direitinho. Bom, aí você vai fazendo aí simbolicamente tua armadura, coloca, escreve e rasga. Essa armadura ficou para trás. Porque agora, assim como o cavaleiro, ele foi passando de castelo em castelo, a gente está indo para outro momento agora. A gente está encontrando com o espelho. Vejam se vocês lembram desse momento. O cavaleiro olhou no lago e viu a si mesmo, sem armadura, pela primeira vez em muito tempo. Gente, isso é uma coisa tão incrível, porque é um peso que tirou da gente mesmo. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu chorei uma noite inteira. E eu não queria chorar. Estava aqui tudo preso. E eu chorei, e aí acho que foi onde eu me vi ali pela primeira vez sem armadura, depois de muito tempo. Mas ainda estava me vendo só para mim, né? Mas já foi um começo, um grande começo.
Eu queria fazer essa reflexão em dupla, mas eu não tenho habilidade para dividir em grupos ainda. Vamos fazer individual, tá? Se você pudesse se ver sem as suas barreiras hoje, vou fazer uma brincadeira, então. Vamos fazer uma dinâmica. Eu vou falar um para o outro, tá? Eu quero que... Alguém aqui, não, a Sheila não tá. Então, a brincadeira é o seguinte, se você pudesse se ver sem as suas barreiras, o que você veria? Quem você é sem a barreira? Quem você é sem peso nenhum, assim, de ter que dizer que eu sou doutora tal, eu sou sem nada, sem nenhuma barreira, nada, nenhuma armadura. Tipo, só você de frente para o espelho. O que você vê? Uma pessoa mais confiante em mim mesma. Isso. É uma pessoa mais feliz, mais segura, mais leve, mais alegre, mais disposta, com mais energia. A pessoa mais leve, que não se cobra tanto, não performa tanto para os outros. Não se preocupa tanto com os outros, que os outros vão achar e pensar do que eu vou fazer, entende? Uhum. Tipo, usa uma armadura de proteção, assim, para... Fico pensando muito no que os outros vão pensar e achar. Eu acho que seria mais ou menos por isso. Eu uso uma armadura de distanciamento um pouco das pessoas para que não me magoem e para que eu não tenha que dizer o que eu gostaria de dizer, que eu não tenho coragem de dizer, para não magoar as pessoas. Ai, meu Deus, o que sairia dessa boca, hein? Bom, Aí, então... eu gostaria de me ver uma pessoa que eu tivesse coragem de fazer tudo isso. Pessoa que pega, fala, diz o que realmente precisa ser dito, sem medo que vai magoar, mas está falando uma coisa que é verdade e que vai ajudar, fala. E o que mudaria na tua vida se tu não tivesse mais essa armadura? Eu acho que eu não ficaria me sentindo tão acuada comigo mesmo. Bom, quem é que Eu fico cheio de ponto de interrogação. Cheio de pontos de interrogação? Como assim? Eu gostaria de falar, de dizer as coisas, falar, mas não falo porque não quero mais. Tenho medo que a pessoa vai ficar magoada, então eu vou guardando esses pontos tudo para mim. Até que você decida deixar essa armadura e se permitir ser vista, e se permitir que às vezes as pessoas não gostem tanto de você. Até estava vendo um negócio hoje, eu não sou tão legal assim, tá tudo certo. Estou sabendo, porque isso é bom, porque se a gente acha que a gente é bem bacana, eu brincava muito, eu sou legal pra caramba, eu brincava, fazia muito essa brincadeira. Mas eu sou legal com as pessoas que eu tenho oportunidade de ser bacana, muitas outras eu não vou conversar, eu não vou olhar, então para muitas eu também não sou uma pessoa nem interessante, nem legal. E aí se a gente começar a pensar isso, a gente meio que deixa um pouco de lado essa coisa dessa imagem que a gente quer passar para os outros. E aí a gente chega na nossa essência verdadeira. Assim, o medo de ser rejeitado. Então, o que tu faz? Tu te afasta, já evitando que talvez aquela pessoa nem fosse rejeitar, mas tu já te rejeita, tu se afasta para evitar. Isto é em tudo, mas eu diminui muito isto, mas muito. E quando eu tiro isto, as coisas ficam muito bem. Então temos um caminho aí. Agora, já que a gente está tirando as armaduras, a gente está falando, né? Quem é que pode imitar um cavaleiro
tirando a armadura dele? Quem é que pode imitar? Assim, como que fica? Se alguém teve alguma imagem, assim, quando ele estava tirando a armadura, ou quem que pode fazer um teatro para gente? Eu acho que ele perdeu aos poucos a armadura, não foi? E ela foi caindo sozinha. Ah, ela foi caindo sozinha. Uhum. Conforme ele ia descobrindo coisas, Ele ia perdendo. ela ia saindo. Então ele não precisava tirar a armadura. Não. Ela sumia. Ela enferrujava e caía. Esse livro é muito, muito interessante. Eu nunca tinha, eu nunca tinha lido nada parecido assim. Não sei se vocês já tinham alguma coisa, mas eu achei tão genial a forma como ele escreveu as coisas. Não sei se ele viveu isso, né? O próprio escritor. Mas eu achei tão lindo, tão gostoso. E quando ele estava naquele castelo do escuro, e ele entrando no escuro, e ele tinha medo, mesmo assim ele ia e tateava as coisas. Ah, parece que eu estava naquela salinha apertada, assim, encontrando uma. E agora, então, a gente vai para o terceiro momento, porque a gente já passou, identificamos as armaduras, depois a gente viu ali, se olhou no espelho, e seguindo o ritmo do livro, a gente chega na liberdade do cavaleiro. Quando finalmente ele se livrou da armadura, o cavaleiro percebeu que sempre foi livre. Ele só não sabia como sair da própria prisão. Quem tem ainda uma prisão que está buscando a saída? Levanta a mão. Essa semana eu me dei conta de mais uma. Semana passada, eu me dei conta de uma prisão, um comportamento que me aprisiona. E é engraçado, porque às vezes a gente já fez tanta coisa, de repente eu identifico outra coisa que está me aprisionando em determinada situação, um comportamento que vai contra o que eu quero fazer, e de repente vem um gatilho emocional, alguma coisa, e eu faço. Por exemplo, um exemplo hipotético. Eu quero emagrecer, fazer barriga de tanquinho, vou lá e como uma pizza inteira, não uma fatia só, uma pizza inteira. Um exemplo, né? Que é indo para o lado oposto. Aí esse comportamento, ele está me aprisionando num ciclo ali de que eu não consigo chegar naquele objetivo. E agora é encontrar o caminho. Quando a gente decide, é o nosso grito de liberdade, nosso grito máximo de liberdade. Vou deixar agora, nessa liberdade do cavaleiro, como é que eu faço para aceitar alguém aqui, gente? Como que faz? Alguém sabe? Permitir que está aqui. Já subimos montanhas, já passamos por desfiladeiros, já passamos por dragões, já vimos dragões, tudo que é possível, e as armaduras estão caindo por aqui. Camila, você chegou na hora certa. Bem-vinda. Agora a gente está falando aqui... Oi, boa noite. Boa noite! A gente está falando aqui, da liberdade do cavaleiro. Que a gente vai agora para quando ele foi se livrando da armadura. Só que a gente tem um combinado aqui, ninguém fica para trás, ninguém. E a gente fez um passo a passo aqui. E se tu estiver disposta, em 3 minutinhos a gente faz esse passo a passo contigo. Claro. Você possa, correndo, chegar aqui onde a gente está, para também dar a liberdade total, né? O grito da liberdade, porque as armaduras caíram pelo caminho. Então, você tem papel e caneta aí com você? Peraí. Um minutinho. Tá. A gente vai fazer o mesmo passo a passo com ela, para a gente poder fazer o encerramento do nosso livro. Mas antes de encerrar, eu também vou querer saber a opinião geral de vocês, de tudo que vocês leram. Pode falar. Camila, no começo a gente estava desmontando a armadura, tá? A gente chegou aqui já numa música medieval, tinha ali o Rei Arthur, e a gente estava lá naquele cenário. E aí eu trouxe uma pergunta para todo mundo. Qual tem sido a tua armadura ultimamente? Não demonstrar fraqueza.
Se fosse para dar uma palavra só para essa armadura, o que significaria isso em uma palavra só? Medo. Medo. E quando foi a última vez que você percebeu que estava se protegendo demais de alguma coisa? Quando eu resolvi mudar de rota na minha vida profissional. Retraçar. Puxado. Essa armadura puxada. Agora, já que você está aí no papel e caneta, a gente está indo aqui para você pegar o fio com a gente. Você vai escrever, todo mundo já fez isso, tá? Você vai escrever aí uma pequena crença ou um medo que te protege, mas que te aprisiona. A gente trouxe vários exemplos aqui, vários exemplos que nos protegem, mas nos aprisionam. Então, a gente fica confortável, fica quentinho ali, mas a gente também não consegue nem conversar direito com alguém, ou nem dizer o que a gente quer realmente, nem dar o nosso limite, sabe? A gente fica assim meio que na defensiva. Então, nos protege, mas nos afasta, nos aprisiona. Escreve no papel qual é essa crença. Qual é essa armadura? Tcham, tcham, tcham. Quem que se imaginou, quando estava lendo no livro, quem que se imaginou naquelas épocas medievais, assim, com aqueles castelos? Quem tem vontade de ir num castelo desse? Não sei se vocês já tiveram vontade de ir num castelo desse, entrar num castelo. Normalmente esses filmes dessas épocas, eles são bem cinzas, né? Bem escuros, assim. Não, eu não imaginei estar nessa época, nem em nenhum momento. Quando eu estou lendo o livro, eu parece que estou lá dentro, vivendo de perto o que eles estão, como está acontecendo ali. Mas o que eu gostei mesmo é de ver a armadura saindo tudo. Isso é que eu gostaria, assim como esse cavaleiro, que as minhas armaduras também fossem caindo, sim. Mas elas estão caindo. Desse jeito ali. Se eu tivesse um Merlin na minha vida. O Merlin, meu Deus, quem é? Bom, cada um vai achar um Merlin aí. Vamos achar os Merlins da nossa vida. Grazi, quem é um Merlin na tua vida? Um Merlinzão, assim. É Deus, né? Não, Deus acima de tudo, mas hoje assim, Deus vai falar com a gente através de alguma pessoa. Pode ser qualquer um de vocês. Mas, às vezes, tem, assim, uma pessoa que é uma referência, um aconselhador. Seja alguém da família, alguém mais velho, sei lá, alguém, né? Não sei. Mas quem que vem na cabeça de vocês, assim, um Merlinzão, assim, como se fosse o Merlin, que vem com aquela forma flutuando. Tu é minha Merlin. Eu sou tua Merla? Tu é minha Merlin. Não, a Merlin é outro patamar. O Merlin é outro patamar, assim. São vários, né? Tem corujas na vida, tem esquilos. Aham. Sempre tem uns desses na nossa vida, né? Qual foi o teu personagem preferido? Que engraçado, eu também me senti como a Dona Sônia. Eu me sentia o cavaleiro, eu me colocava na vida dele. Mas o livro, em todo momento, é um tapa na cara, né? É uma indireta, né, que eles dão para ele, e aí a gente vai associando, né, as mesmas coisas que a gente passa na vida, no decorrer da vida, né, nas batalhas, nas nossas batalhas. E achei interessante que o próprio rei estava lá de novo no castelo, né, depois de rei, depois de tudo, mas ele continuava visitando os castelinhos dele. Isso, é verdade, o rei estava lá. É assim, ó, eu acredito que o Castelo do Silêncio, depois, principalmente que eu aprendi ali, é um castelo que a gente visita e revisita, né? Porque Porque a gente acha que está em constante, né, formação, sei lá.
Claro que nunca diminui, a gente sempre cresce, né? Tá sempre somando, acho, experiências, vivências e crescimento, mas é uma coisa que não tem fim, né? Aham. Temos mais uma convidada chegando aí. A gente está aqui falando do cavaleiro preso na armadura. E agora tem uma dinâmica para vocês poderem acompanhar a gente. Então, vou falar aqui uma frase, vocês podem escrever ou pensar aí, tá bem? É o seguinte: qual é o medo? Já falei do medo que aprisiona? Já, né? Então, vocês me ajudem aí, gente. Porque... Qual é o medo que você te protege, mas te aprisiona? Aí, quem pode escrever, escreve no papel, no papel. Se a Patrícia também, aquela hora, tinha escrito, escreve esse medo que te aprisiona, escreve no papel, e aí rasga esse papel, igual a gente fez aqui, ó. Ó. A gente rasgou, porque isso é uma armadura. A armadura que aprisiona a gente decidiu aqui, ó, rasgar ela, para poder seguir em frente. Ainda mais com esse calor aqui no sul, a gente precisa de um arzinho mais fresco. E aí a gente foi passando. Cami, conseguiu fazer? Ainda não saiu, minha armadura tá incrustada, tá... Não consigo abrir ali, ó. Bom, mas assim como o cavaleiro, tudo tem o seu tempo. É. E elas caem quando a gente menos espera. Não adianta pegar uma ferradura, uma chave de fenda e tentar fazer na marra, né? Isso acho que a gente... Ali estava muito claro também. Não é quando quer. É quando consegue passar o processo. E aí é legal, porque cada um tem o seu tempo. E aí a gente foi caminhando. Então, a tua armadura, ela na hora certa, ela vai encontrar o jeito. Depois a gente foi caminhando, a gente se olhou no espelho, a gente se viu sem a armadura, que é um processo, e aí a gente chegou no grito de liberdade, né? Então, agora, eu quero que vocês escrevam aí, no papel, qual é o seu grito de liberdade, né? Qual é o grito de liberdade que você quer dar? Então, a gente agora vai focar nessa liberdade do cavaleiro. Não foi fácil, ele passou por todos os castelos. E a gente vai revisitar os castelos, e quando a gente estiver caminhando, vão ter outros dragões também. Vão ter outras situações que a gente agora já tem um raciocínio. A gente já teve uma experiência. A gente já sabe como lidar com o silêncio, com a escuridão. E qual era o outro castelo? Conhecimento e da vontade da ousadia. Então, esse aí. Esse era o último, né? Vontade e ousadia. A gente tem que ter bastante vontade. Ousadia. Porque assim, se tu tem muita vontade, mas tu tem medo, tua vontade, tu engole a vontade. Agora, se tu tem muita vontade, tem ousadia, você vai lá e consegue fazer. Mas a gente está aprendendo. Agora, vamos escrever, então, uma coisa que a gente quer se libertar. Alguém saiu desse livro totalmente sem armadura? Nenhuma, assim? Tá livre, totalmente livre? Como diz a Camila, ainda tem muita coisa para cair. Processo, né? Eu acho que. Tá, então tá bom. Então tá bom, a gente vai fazer agora mais o nosso grito de liberdade. A gente não tem um grito de guerra aqui, mas se puder dar um grito assim, sei lá, os vizinhos vão chegar aí e vão olhar vocês. Então, quem são essas mulheres gritando? Mas, ó, vai escrever aí o nosso grito de liberdade, tá? E esse grito de liberdade, hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Fevereiro nem acabou. Gente, eu tô muito impressionada com isso. Fevereiro nem acabou. A gente já leu 2 livros. A Gra já leu 3 livros inteiros. Eu já li 4. Eu já vou pro quarto também. Meu Deus, 4 livros? Não, é que assim, eu não consigo acompanhar. Como a Sheila falou, cadê a Cássia? A Cássia provavelmente está dominando o mundo, né? Ou em off, ultimamente. Aquele que vai em off ali fazendo as coisas. Então, assim, ó, vocês são pessoas que têm vidas em construção, mais vidas com muitas atividades, que vocês têm que se desdobrar ali para resolver, para conseguir alinhar. E é dia 24 de fevereiro, vocês estão num clube de leitura, vocês estão se desenvolvendo, vocês decidiram, e eu junto com vocês, né? A gente decidiu que a gente vai viver os nossos sonhos. Acabou essa história de deixar para o ano que vem. Acabou a história de chegar em dezembro de 2025 e a gente está na mesma. Não é possível, gente, que a gente viva um ciclo de novo
de chegar em dezembro e vir aquela mesmo papo de correria de... Não, a gente quer outros problemas para lidar, outras coisas para lidar. Um problema de, sei lá, qual vai ser o avião que eu vou viajar para não sei aonde que eu vou passear. Temos que ter coisas diferentes, a gente tem que fazer um esforço diferente, pagar o preço para isso. E a gente está pagando, a gente está aqui numa segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. A gente já leu, no mínimo, 2 livros por ano. Só Deus sabe como cada uma conseguiu ler 2, 3, 4 livros. Conseguir conciliar com a rotina, conseguir estar aqui agora, conseguir participar de reunião e ainda estar aqui. Ter dias cheios e ainda estar aqui. Então, a gente tem, assim, a gente vai escrever nesse papel o nosso grito de liberdade. Ele vai ser imediato? Talvez não. Só que vai ser o nosso compromisso para 2025, que esse grito de liberdade ele vai fazer parte da nossa vida. E eu vou quebrar. Ó, tia, você chegou aqui, a gente vai fazer o nosso grito de liberdade, tá? A gente tem várias coisas que a gente quer se libertar esse ano de 2025. O cavaleiro preso na armadura, ele veio para revolucionar a nossa vida. Ele veio rasgando, assim, ele veio mostrando um caminho, mostrando que a gente tem que passar pelo silêncio, que a gente tem que passar, às vezes, pela solidão para se conhecer melhor e que a gente tem que ter coragem e ousadia. A gente tem muitas coisas para fazer. Ousadia, às vezes, é muito difícil, porque ousadia é quando você é o máximo que você já se aceitou. É o máximo do que você já aceitou quem você é, então você pode ser ousado. Eu sei, né? É ousadia, eu acho que é o extremo, assim, ó, ousadia, eu vou fazer isso aqui porque eu posso chegar em qualquer lugar e tomar aquela atitude que eu quero. Eu sou ousada, não é passar por cima do outro, mas é ser extremamente confiante e saber o que quer. Que daí você pode ter essa ousadia de ir lá e conseguir trazer para a sua vida o que você realmente quer viver. Essa ousadia a gente está trazendo aqui. É uma palavra que eu acho linda e às vezes eu me sinto travada ainda, assim, tipo, mas é o processo. Então, escrevam o grito de liberdade no papel de vocês, tá? Mais ousadia, boa esse grito. Grito de liberdade, ousadia! Muito bem, eu acho que isso é bom para todos. Ai, parece que tem uma coisa antes aqui de mim, não estou sabendo identificar. Eu também não sei. O que combate a vergonha? Desvergonha. Sem vergonha. Sem Sem vergonha. vergonha. Ser sem vergonha. Porque a gente não pode ter vergonha, porque assim, todas nós temos trabalhos para comunicar em tudo que a gente quer fazer. Se a gente tem vergonha, sabe, é como se tivesse uma coisa antes da ousadia. É limpar a vergonha. Comunicação, né? Faz parte da comunicação, não ter vergonha, eu acho, né? Tem que se comunicar. A vergonha é o medo do que o outro possa te dizer e tu te sentir mal. Então, vem a vergonha. Medo da opinião do outro? Para mim né? É um medo de ser... Então, ó, o meu grito de liberdade aqui, vou compartilhar, depois vocês vão compartilhar de vocês, vai ser o medo da opinião do outro. Esse vai ser meu grito de liberdade. Eu vou, para o nosso próximo ano, eu vou trazer o... Copiou de mim. Sério? Oh! Não o medo da opinião, né? Mas do que... É a opinião. Medo dos achismos dos outros. Tá. Então, eu tô com a minha aqui. Todo mundo, compartilhem com as suas. Eu não sei de nada. Eu botei medo de ser julgada. É bem parecido, quase, né? Tudo a mesma. Só com palavras diferentes. Exato. O meu é medo de pensar mais nos outros do que em mim. Tá. Medo do julgamento. Pronto. Então, bota aí, é o nosso grito de liberdade. Como que a gente pode se libertar disso aqui? Patrícia, o teu? Eu botei vitória. Grito de Grito de liberdade e vitória. Tá. Como se libertar disso? Porque o teu já é o grito de liberdade, né? Eu entendi, a vitória. Só que aqui a gente está se libertando para poder dar o grito de vitória. Tem um passo antes, entende? Por isso que a gente está... Aí no final a gente grita vitória. Então tá bom, nosso grito vai ser vitória no final. Mas agora a gente vai se libertar de alguma coisa. Tia, você está ouvindo? Quer compartilhar o que você quer se libertar? Caiu, entrou. Bom, tá aqui, tá na Ela intenção. está com o microfone fechado? Então tá bom.
Ó, então a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai, todas juntas, vamos esperar. A gente vai amassar esse papel e a gente vai fazer igual, a gente vai pegar, amassar ele, vai jogar longe e depois que todo mundo fizer isso, depois que a gente fizer isso, a gente vai dar um grito de vitória. Tá bom? Combinado? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai assim que alguém aí vai dar o start, daí a gente vai amassar isso aqui, que a gente cansou disso aqui. A gente vai jogar para longe e aí depois a gente vai dar o grito de vitória. Combinado? Tá aí o teu? Eu escrevi 3. Meu pai do céu, aproveitar, né? 3 Vou em 1, vai. amassar, rasgar. 3 em 1. Jesus amado, peraí. Vamos aproveitar pra gente. Oportunidade. Isso. Deixa eu botar uma música pra gente. A gente dá o grito. Nossa, essa música tá muito... Vou deixar sem música, gente. Não dá. Vamos, quem é que pode dar o start aí pra gente? Medo de ser julgada. Ó. Oi. Pior que depois tem que juntar e jogar no lixo, né? De volta pra mim. Peraí. Vai falar. A Pérola foi buscar. Fiquei bem contra o ventilador, eu vou tudo em cima de mim de volta. Ai, não. Não quero. Sai daqui! Bom, gente, agora o nosso grito de vitória, porque a gente chegou até aqui. Como que é? Ousadia! Não, tem que ser coordenado. Quem é que coordena aí? Vamos lá, em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tá, pra gritar o quê? Cada um fala o seu grito, tá? Então, 3, 2, 1. Vitória! Oh, maravilha! E para a gente encerrar, agora, quem vai fazer um teatro? Não, brincadeira. Na próxima, eu vou dividir em grupos para que a gente possa fazer uma encenação. Tem umas encenações bem legais aqui. Então, a gente vai tirar nossa selfie. Deixa eu me arrumar, peraí. Todo mundo aí bem maravilhoso. Vamos, Deu saiu horrível Alguém... Põe filtro, tá? Faz favor. Como? Põe filtro que eu tô sem make. boa. Não, vocês querem demais. Eu tô no celular aqui, não tô com filtro. Vai, eu vou fazer aqui, peraí. peraí. Com o celular e depois eu Olha vou o tirar uma brinde. foto. Vou tirar mais de uma. Ah, o brinde, gente. É o brinde. Não tô com a caneca da receita, não dá? 3, Dá pra 2... ver, tá como borrado, Beth. Ah, então tá. Vou tirar algumas fotos, tá? Porque daí a gente pode... Cássia, chega mais pertinho da... Esse fica muito grande quando eu chego mais perto. Não, é porque aí... Vê se... Eu só quero ver a tua câmera para ver se dá para te Ah, ver. minha câmera é tão ruim, é do computador. Fica aí, então. Gente, meus cabelos. Meu Deus. 3, 2, 1. E... Deixa eu fazer um videozinho aqui, vou... Vamos lá. E... Vou fazer um videozinho e todo mundo dá um tchau, pode ser? Depois. Como assim? Pode. Eu vou fazer, eu vou tirar o celular e todo mundo pode... Fala alguma coisa ao mesmo tempo. O quê? Vitória, pode ser? Ou... Cada um dá o seu grito, daí eu vou fazer um videozinho aqui, ó. Então, 3, 2, 1. Vitória! Não, mais um teste, mais um teste pra ficar bonito. Tá. 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Vitória! Bom, agora uma tela para a gente não deixar ninguém de fora, porque tem uns que estão com um pouquinho escuro. Então, assim, ó. Mandei no grupo. Mandou? Fica assim, ó. Todo mundo fica bem paradinho, porque quando eu coloco a captura de tela, ele congela, tá? Então, se arrumem. 3, 2, 1. Foi. Pode respirar? Pode respirar e já tá salvo. Prontinho, tá salvo. Agora, para no próximo mês, a gente vai ter a boa sorte. A boa sorte.
Gente, Já tô alguém vendo. quer falar alguma coisa ainda sobre o livro, sobre a nossa noite de hoje? Quer compartilhar alguma coisa para a gente já ir para o encerramento? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Como é que foi? Bem bom. É um livro muito interessante. Gostou? É bom É uma de fábula muito fácil de ler, mas com vários insights, né? Eu tenho uma listinha de coisas. Eu Tá. acho que a gente lê coisas e nunca tem alguém para discutir sobre, né? É importante nesse momento. É bom ter outras perspectivas, né? Cada uma parece, como você falou, traz um relato do que está vivendo. A gente sempre reflete a nossa vida, né? O que está acontecendo. Quer ler, Márcia? Eu Eu acho vou que ler de novo. eu tô cegueta. Não, Tem mas- como ouvir no YouTube. Tem como ouvir no Quê? YouTube. Tem no YouTube, dá para ouvir. Tem no Vocês estão me- Spotify também. Tá, Ah, vocês estão me ouvindo? sim. Ah, tá. Não, é que eu tô sem óculos, daí eu não enxergo nada. Tá, tá tudo certo. Já participou, já veio, chegou na hora certa. Não, desculpa, é porque eu não tava. E quando eu me lembrei, senhor. Não, tudo é na hora certa. Esse é o meu mantra agora. Que aí a gente fica sem aquela coisa, ai, não fui na hora. Não, eu cheguei na hora que eu podia chegar e deu tudo certo. Então, agora, meus amores, a gente vai entrar num mês de março e é um livro muito nessa mesma pegada aqui. A gente ainda vai acelerar esse ano de 2025, mas o negócio começa a pegar mesmo em abril. O negócio pega fogo em abril, em maio, suaviza em junho, e aí vai seguindo. Só que esse mês de março, ele é um livro que eu acredito que todo mundo vai nessa mesma pegada do Cavaleiro. Eu não sei como é que vão ser os insights de vocês. E a gente vai conversando no grupo. Mas aí, a partir da outra semana de março, junto com o Carnaval, a gente vai começar a falar do livro A Boa Sorte. Ele também tem no YouTube, talvez no Spotify, não sei, que você pode ouvir ali o livro para a gente ir discutindo, tá bem? Deem feedbacks lá no grupo para ver se está bacana, se a gente pode trazer alguma coisa que seja diferente para as interações. Hoje a gente tem o quiz, a vitoriosa, por enquanto, é a Sônia Maria do Amaral Reinaldo. Depois está a Gra, que deu uma reviravolta, passou na frente da Camila, porque a Camila errou uma questão. E então a gente está ali nesse ranking, a Cássia está vindo logo em seguida. E a Patrícia deu o guarda-graça ali por enquanto. Ai, meu Deus. Mas tudo pode acontecer. Em junho, a gente tem um presente lá do estante virtual, já está prontinho. E em dezembro tem um outro presente bem bacana para quem realmente chegar no pódio lá. Mas o que é o mais importante? Que a gente já coloque os olhos no futuro. Prêmio, no futuro. Porque a gente já se vê lá. Para ninguém nem pensar em desistir no meio do caminho. Por quê? São 12 meses, são 12 livros, são 500 desafios na nossa vida. Mas a gente vai chegar lá, e a gente vai comemorar muito essa vitória aqui e na nossa vida, porque nós decidimos que 2025 é o ano realmente de fazer a diferença na nossa vida. Chega, a gente já viveu muitas coisas até aqui. Agora é a hora de gente grande sentar na mesa e dizer, eu vou fazer isso aqui e eu vou pagar o preço. É desconfortante, é difícil. Quando eu me dou conta de que eu estou presa num castelo, agora eu já sei um caminho, então eu já tenho mais uma ferramenta para usar. E o melhor, a gente não está mais sozinho. A gente tem esse grupo incrível aqui. Nós estamos caminhando juntos. Estou muito feliz, estou muito grata, obrigada de todo meu coração. Eu amo isso aqui. Espero que a gente possa caminhar juntas realmente esse ano inteirinho e outros anos que virão, porque temos muitos livros para ler. Outra coisa, recadinho. Os livros que vocês gostam, botem lá no grupo, tá? Porque eu vou anotar todos. Botem lá no grupo que eu vou anotar todos, porque tem 3 livros para o final do ano, que tem 3 possibilidades, mas se vocês trouxerem outras coisas que, de repente, façam sentido para a jornada que a gente está fazendo, de repente é possível trocar para os 3 últimos, tá bom? Então, às vezes vocês têm, nossa, olha o quanto de conhecimento vocês têm que eu nem sei que existe. Compartilhem com a gente os livros que vocês gostam, isso é bem importante, tá? Aí a gente, nessa pegada que a gente quer, a gente consegue colocar eles ali de forma bem intencional, tá bom?
Tá bom, meus amores? Tinha Tá uma ótimo. final, mas eu já vou encerrar. Depois, para vocês que estão na mentoria em grupo, eu vou mandar um videozinho lá explicando como que vai funcionar a mentoria daqui para frente. E aí, como que a gente vai fazer para ter essas participações. Mas eu mando no grupo ou a gente marca outra chamada para falar sobre isso. Pode ser? Pode. Tá bom? Porque eu quero trazer um conteúdo bem bacana, mas agora o negócio vai pegar fogo, porque a gente vai ter um ritmo ali bem legal. Vai ser bem bacana, tá? Um pedido, marquem, se forem postar no Instagram, por gentileza, marquem lá o meu Instagram, os nossos, ou marca o Clube de Leitura, para que a gente possa, durante o ano de 2025, trazer mais pessoas para compartilhar o conhecimento com a gente. Né? Se crescer e prosperar, sempre tenham pessoas novas aqui chegando conosco. Certo? Tá certo, Betinha. Obrigada, viu? Então, para encerrar, eu vou pedir para a Gra trazer uma das frases que ela anotou, e aí depois a gente despede e cada um vai para a sua vida aí menos armaduras, mais leve. Tem aí, Gra, uma frase? Peraí. Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Vou ler, tem 4 aqui que eu gosto. Tá? Não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. O autoconhecimento pode derrotar o medo e a dúvida. Como eu me conheço, eu posso conhecer você, pois todos somos parte um do outro. O autoconhecimento pode... O autoconhecimento pode derrotar o medo e a dúvida. Forte esse, né? Forte. É tipo o que a gente precisa levar no bolso, né? Para a gente vencer os nossos medos. Todos, todos, todos. Bom, então, um abraço bem apertado. Abraço, Cássia. Abraço, abraço. Abraço, tia. Abraço, mãe. Abraço, Cami, Pati, Gra. Obrigada, Beijo grande. obrigada. Beijo grande. Ótima noite para vocês. Beijo para todas. Vem para Balneário! Vamos fazer o nosso encontro aí presencial do nosso clube. Opa! Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.